Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar com o professor Raul Henry, professor do Departamento de Zoologia aqui do Instituto de Biociências, da Unesp. O professor Henry é da área de ecologia, né? E vai poder nos contar um pouco da sua história aqui dentro e nós vamos conhecer um pouco mais a história do IB e da biologia por meio do professor Raul. Tudo bom, Raul? Tudo bem. Muito obrigado por ter vindo aqui, muito agradecido por ter aceito esse convite da diretoria para estar aqui, né? Eu que agradeço. E a nossa ideia é conversar com você para saber como é que foi esse começo, tanto o seu chegando aqui, quanto o que você lembra da história da biologia daqui, da história do IB, coisas assim, né? Depois a gente vai seguindo, entender um pouquinho a história do Departamento de Zoologia, dentro da sua perspectiva. Bom, eu queria, na verdade, começar um pouco ainda antes. Né? Eu sou nascido na Bélgica, né? E meus pais resolveram imigrar para o Brasil. Aí, quando a gente chegou aqui, em 1962, né? Sem falar uma palavra de português, ingressei, retrocedi nos estudos, nos você não 3 era anos. tão novo, você já estava... Eu estava no segundo... Você não veio bebezinho, né? Não, vim com 14 anos, mas 14 anos, retrocedi nos estudos uns 3 anos. Né? E aí, naquela época, era primário, secundário e científico. Isso, né? isso. E aí, eu estava mais ou menos no secundário, voltei no último ano do primário, fazer a admissão. Por causa do fiz idioma. a admissão. Por causa do idioma, né? Na realidade, por falta de informação, porque a gente, teoricamente, podia fazer uma adaptação, né? Envolvendo português, época, história e geografia do Brasil e pronto. Sim. Né? E aí, mas eu conseguia recuperar 1 ano dos 3 fazendo exame de madureza. Naquela época tinha madureza. Né? Aí você passou. Aí consegui, e aí entrei no científico, lá no La Salle, em Botucatu. No La Salle, E formei em 68. Né? E aí, no último ano, fiz cursinho, como muita gente fazia. Né? E naquela época, o professor Arthur Roquette de Macedo, que foi reitor da Unesp, que era da medicina, ele dava, acho que ele era o estudante do último ano e achava que eu devia fazer de medicina, e não fiz. Entendi. Porque eu não tinha vocação. Né? Nunca quis fazer medicina. Agora, a biologia, na realidade, não era a minha primeira opção, digamos assim. Né? Na realidade, eu fiz meio por acaso. Entendi. Né? O que eu queria fazer mesmo era arqueologia. Mas achei que não tinha mercado de trabalho, era muito pouco difundido as possibilidades. E aí, um dia, lá no La Salle, num quadro, tinha um folheto assim, explicando o que é a biologia. E aí li, me encantei e fiz a biologia. Então, foi assim que eu ingressei. Então, eu não sou daqueles que fazem coleção de borboleta, ou criam cobre ou barata. Né? Então, fiz meio por isso que eu falei, entrei meio por acaso. Entendi. E aí fiz o cursinho e entrei em 1969 aqui, na época chamava Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências Biológicas, né? Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas. FCMBB, é melhor assim. FCMBB. Em 69 entrei como aluno e me formei em 72. Né? Naquela época, a universidade não era nem a universidade, a faculdade era muito menor que hoje. Né? Era todo no prédio do hoje Hospital das Clínicas, aí, todo mundo junto, todo mundo se conhecendo, né? Conhecendo até docentes de outras áreas, como na medicina, da agronomia, da veterinária. Né? E isso que a grande diferença em relação a hoje, que você não conhece mais ninguém, nem dessas áreas, nem no interior do próprio instituto. Não, nem no interior do próprio instituto. Você fica ali no departamento, então, às vezes. Cada um está fechado na sua sala, no seu laboratório, quando muito no seu departamento. E
sem conviver ou sem aprender com os colegas de outras áreas. Então, acho que o individualismo cresceu exponencialmente nesse sentido. Né? Eu acho que... E eu lembro que quando começou a informática, eu ficava escandalizado quando um colega do departamento mandava um e-mail para mim perguntando alguma coisa. Falei, estou na sala ao lado, não pode vir até aqui. É o fim da picada, né? Foi uma coisa. Então, aí que a gente percebe as grandes mudanças que ocorreram ao longo desses anos, principalmente desses últimos anos. Sim, foi uma mudança radical. Foi uma coisa mundial, né? Que a gente, para quem viveu o outro lado, vê algumas perdas, né? E para quem está nisso, só vê os ganhos. Mas, enfim, é uma situação difícil que a gente tem que lidar. Então, eu acho que nesse sentido é o que aconteceu, né? Então, a FCMBB, ela existia desde a sua criação até mais ou menos, acho que em 1984, né? Quando foi criada a Unesp, né? A Unesp foi em 76. Não, 76 não é. 86, então. O quê? A Unesp? A Unesp, 76. Não, 76, eu tenho certeza que não é. Eu entrei aqui em 75, na FCMBB. Não, que quando eu... 76? Pode ser. 10 pode anos. ser. Eu ingressei como docente em 74, em agosto de 74. E aí, em 76, os institutos isolados foram agrupados para formar a Unesp. E naquela época se falava, às vezes, até em remanejar docente. E houve alguns que foram remanejados. E no próprio instituto, como aqui era a tradição, né, mais voltado para a área médica ou biomédica, qual o sentido de ter um departamento de zoologia ou de botânica num curso que era mais biomédico, né? Então, meu diploma foi de bacharel em biomédico, né? Na realidade, como eu falei no início, a medicina, a biomedicina nunca foi minha meta, né? Era mais história natural, né? Mas, enfim, os departamentos sobreviveram, o curso de biologia continuou essa oscilação entre biomedicina, história natural, até que houve um movimento e o curso de biomedicina se separou da biologia, né? Da biologia, que eu acho que foi uma boa coisa aqui para o Instituto. Né? Então, aí o aluno, quando ele ingressa na faculdade, ele já é direcionado para a área. Para uma área ou para outra, enquanto que nós, que a gente ingressava como aluno, né, você tinha uma expectativa, mas tinha disciplina que eu detestava, que era da área de biomedicina, mas como era a disciplina obrigatória, tinha que fazer e passar. Né? E aí, terminando a graduação, eu queria fazer, depois de alguns estágios que eu fiz durante a graduação, a área de ecologia. Isso também é estimulado pela leitura de um livro, né? Que era uma espécie de bíblia na área. E aí, comentando com o professor Geudo Bortolozzi, que era do departamento de genética, no qual eu fiz um estágio na época ali, sobre drosófila, né? E aí eu falei, professor, né, não é bem isso que eu queria, fazer genética de drosófila, mas eu gostaria de fazer ecologia. E aí ele falou, mas tem um grupo em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, tem um colega meu, o Marcos Marinho, falecido agora, e aí eu vou te recomendar, você vai lá e converse, etc. E é isso que eu fiz, né? Eu fui lá, na UFSCar, que naquela época ela tinha 2 ou 3 anos de idade, né? Em 1973, e aí fiz o estágio de 1 ano de ecologia, né? O professor Marcos me repassou para o professor Tundiz e foi com ele que eu fiz o estágio sobre a orientação. Sem querer, você já caiu na mão do principal, né? Mas, o Tundiz.
me repassou lá. É. Né? E aí, terminando o estágio, aí voltei para cá. Tá. Né? E aí, em 74, no primeiro semestre, dei algumas aulas no La Salle, e estava frequentando o departamento de zoologia. E aí, naquela época, o currículo de biologia estava se modificando e as disciplinas de área ecológica estavam sendo introduzidas no currículo que não existia. E aí, o fato que eu tinha feito um estágio de 1 ano lá na área de ecologia em São Carlos, me credenciou para ser docente. Entendi. Naquela época não tinha concurso público. Isso foi em 74. Foi em 74. Era indicação. Né? Era indicação. Antes da Constituição de 88 era indicação. Né? Então eu fui indicado para a disciplina. Então eu ingressei hoje, Unesp, com 26 anos de idade, como docente e sem mestrado, auxiliar de ensino. Né? E na mesma época, em agosto de 74, iniciei o mestrado em São Paulo, na área da zoologia, sob a orientação do professor Tundiz. Né? E aí terminei o mestrado em 77 e depois aí eu fui fazer o doutorado na UFSCar sob a orientação dele, porque ele tinha criado um programa de pós-graduação lá, Ecologia e Recursos Naturais, e fiz o doutorado. E terminei o doutorado em 1981, em maio. E foi, por acaso, o primeiro doutorado da UFSCar, de todos os programas. Eu estava contando agora com a professora Adriane, quando eu cheguei lá para defender, quem eu vejo comparecendo à defesa, o reitor da UFSCar. E eu sem saber o porquê. Por que estava? E sabe quem era o reitor? O professor William Sade. Daqui, né? Então, foi o primeiro agora, inúmeros, dezenas, centenas de... Ele fez um trabalho muito bonito lá, né? Como reitor. Então, terminei o doutorado fazendo, tanto no mestrado como no doutorado, viajando. Né? Então, eu não fui afastado em tempo integral para fazer o mestrado nem o doutorado. Né? Em São Paulo, viajava, né? Em São Carlos também viajava para cursar as disciplinas e fazer o trabalho. Naquela época? Não tinha bolsa, eu fiz aí tudo por minha conta. Tá. Né? Logo depois que eu terminei, aí veio o auxílio viagem. Tinha um outro nome, mas eu não lembro mais. Auxílio deslocamento, não sei o que. Entendi. Né? E quando você chegou na zoologia, quais eram os professores que você lembra que estavam por ali? Eu lembro de todos. Tinha o fundador do departamento, o professor Benedito Abílio Monteiro Soares, né? Era renomado, era agrônomo, mas é renomado em taxonomia de aranhas. Né? Tinha a pesquisadora, né? Notório saber, a esposa dele, Monteiro Soares, trabalhava com opilhões. Tinha o professor Adelmo Civitaro. Tinha o professor João Amaral, que eu não sei qual foi o destino dele quando ele se desligou do departamento. O João Amaral é o Marx? Aí tinha o professor Max de Menezes, né, que nós fizemos um trabalhinho juntos em Jaú. Né? Tinha o professor Virgílio, né, da Silva. Tinha a professora Maria Oab e tinha o professor Jorge Gin, que eu acho que eram os professores e a pesquisadora que inicialmente constituía o departamento. A Eliette foi mais tarde. A Eliette, ela entrou no mesmo dia que eu. Então, quando eu fiz não vou dizer o concurso, porque não era concurso, mas, na realidade, tinha 3 vagas. Uma para ecologia, outra para geologia e paleontologia e outra para zoologia de vertebrados. Então, e tinha 5 candidatos. Veio 5 candidatos, aí a prova acho que foi exame de currículo e uma entrevista, né? Sem grandes formalidades.
E aí foram aprovados. E eu na área de ecologia, a Eliette na zoologia de vertebrados e o Trajano Pulpo na paleontologia. Ele assumiu, mas 3 ou 4 meses depois ele se demitiu, dizendo que não tinha condições de trabalho aqui. Pelo menos é isso que eu ouvi dizer. Entendi. Eu não conhecia. E aí foi feito outro concurso para outro professor que ingressou. Daí quem que entrou? Entrou um professor que chamava Cláudio, eu não lembro o sobrenome, que também ficou um ano e meio, e também se demitiu. Nossa. E aí a paleontologia, a geologia, não tinha professor, e a professora Eliette se prontificou em dar. Foi aí que eu tive aula com ela. E ela deu aula por cerca de 10 anos, ou talvez até um pouco mais, não sei. Aí nós fizemos nós conseguimos uma vaga para professor de geologia e paleontologia. Aí eu era chefe nessa época e foi aprovado um rapaz do Rio Grande do Sul para vir assumir. Só que ele veio e pediu adiamento para assumir. Depois não assumiu. Aí perdemos o concurso. Nossa, que vaga disputada. Perdemos o concurso. Aí tivemos que fazer outro concurso e aí foi aprovado o professor atual, que é o professor Marcelo Simões. E que foi um grande ganho para o departamento, está lá até hoje. Está lá até hoje, né? Acho que já deve estar aqui uns 20 anos, não sei. Né? Entendi, foi essa. Porque eu fui contratado em 81, mas eu entrei como aluno em 75, então eu vi essas pessoas, mas eu não sabia. Aí quando houve a Unesp, você estava falando que é 76, 76, né? O professor, aí houve possibilidade de remanejamento, o professor, tinha também o professor Chiavegato. Isso, Chiavegato. Ele foi para agronomia. Ele está lá, aposentou, né? Isso. Aí o professor João Amaral se demitiu, não sei para onde ele foi. O professor Marcos de Menezes se demitiu e foi para CEPLAC na Bahia. Né? E aí foi contratado o professor Luiz Carlos Forte. Forte, é verdade. Né? Eu acho que ainda era indicação naquela época. Antes da Constituição. O Forte ficou alguns anos, aí saiu, foi para Piracicaba, aí também de lá ele saiu e voltou para a Unesp, mas na agronomia. Né? Daí voltou na agronomia. Voltou na agronomia. Tá, entendi. Então, foi mais ou menos isso. Essas andanças. As andanças. Aí depois, mais recente, mas não tão recente assim, né? Foram contratados o professor Adilson, né? O professor Adilson, depois a professora Maria Lúcia. O Ieda também, com a Virgínia. Aí a professora, a primeira Virgínia, ou Wilson, não sei qual dos dois. Acho que foi o Wilson. E depois, depois vieram o professor Marcos e o professor Francisco. Isso, até isso eu lembro bem. E aí, no nosso departamento, aí ficou muito tempo sem contratar ninguém. Entendi. E aí nós ganhamos, entre aspas, uma vaga, né, quando a pós-graduação teve um bom desempenho, então foi contratado o professor Tony, hoje que é coordenador da pós-graduação, né? Castilho. E o professor Ricardo Benini, ele é substituto em reposição da vaga do professor Jorginho. Certo. Mas mesmo assim o departamento encolheu. Então, um dos problemas que eu vejo na Unesp, né, falando, é os campos mais antigos, né, a faixa etária está se aproximando ou já passou da fase de aposentadoria e as reposições não estão acontecendo, no mesmo ritmo, no mesmo ritmo do número de vagas. Né? Então, nosso desenvolvimento está encolhendo. Né? Não quero ser dramático, mas eu diria até que está em fase de extinção.
né? Tem algumas Porque coisas que são... tinha 10, 12 docentes, agora na ativa tem 5, 6. Uhum. Né? E a gente pergunta sobre a qualidade dos cursos, das pesquisas, da extensão à comunidade, né? Os remanescentes, os mais jovens, né? Tem uma carga muito maior. Tem uma carga alta, Uma uma carga boa alta predisposição para didática, fazer pesquisa aí e não pouco para tem didática. muito tempo disponível para pesquisa, aí eles, entre aspas, terceirizam a pesquisa com seus alunos de pós-graduação, Uhum. né? E aí, por outro lado, publica-se muito, mas a crítica é que a relevância das pesquisas, falando bem geral, né? Uhum. Não é Ainda das está muito maiores aquém, a né? nível mundial, né? Para Do ter uma Brasil. ideia, em 2016 o Brasil estava em 14º lugar em número de artigos publicados e em 16º em número de citações recebidas. E quando se divide citações pelo número de artigo, ele estava em 164º em 2016, ou seja, lá no fim da linha. Ou seja, nós estamos publicando um monte sem qualidade porque ninguém usa. Não, porque na época, né, retrocedendo no tempo, né, o que a gente via que eu não tinha prazo para terminar a dissertação de mestrado e doutorado. Uhum. Né? Tinha algumas que extrapolavam muito, chegava a ter 10 anos para fazer uma tese de doutorado. Uhum. Né? E praticamente chegava quase na metade da carreira e não dava seguimento né? Não tinha essa cultura de publicação, que eu acho que realmente é uma coisa que não poderia acontecer, porque você faz a pesquisa, você tem que divulgar os dados para a opinião pública, para os pares, né? E aí reduziu-se o tempo de mestrado, primeiramente para 3 anos, que foi o meu caso quando eu fiz, depois para 2 anos. Eu já era 3, né? 3 também. E o doutorado, não sei se tinha 6 anos ou 4 anos, foi 4 anos. O doutorado acho que mexeram um pouco. Né? E aí se estimulou em demasia, para meu ponto de vista, em demasia essa publicação. Sim. Né? Passou, eu falo, de 8 para 80. Né? Hoje eu diria mesmo que é uma obsessão. E aí é o resultado dessa estatística que você acabou de falar. Quer dizer, publica um monte e não vira nada, né? Então, e continua. E outra coisa que eu vejo hoje em dia, né? Eu, no início da minha carreira, eu publicava eu sozinho, ou no máximo com mais um coautor, ou era o próprio orientador, ou 1 ou 2 colaboradores. Hoje você vê que a maioria dos trabalhos, né, a lista dos autores é uma lista telefônica quase. Né? E aí eu me pergunto, qual a participação intelectual, né, de cada coautor? Sim, eu conheço trabalho com mais de 5.000 autores. Por quê? Porque também, não sei se é um modismo ou não, se criou essa ideia que eu no início eu trabalhava sozinho, que não era uma coisa boa, tinha que ser trabalho em equipe. E aí resultou essas equipes, nem sei se são equipes. Né? São equipes, se juntam. Né? Pode ser que tenha alguns chefes de laboratório que conversem em si, mas todo o resto vem junto. Talvez facilitado muito através agora da informática, enfim, da rede. Sim. Isso mais ainda. Estimulou essa colaboração com uma quantidade enorme de autor, de coautor, né? Que, sinceramente, eu lembro de uma passagem junto com você sobre autoria, em que eu tinha um projeto da FAPESP, que era a bolsa de iniciação do meu aluno, do Elias, que trabalhava com o Girino, lá com o Girim, né? E eu tenho Rio Preto. E
E ele fez o trabalho dele comigo, e eu não, mas tinha alguma coisa de consumo de oxigênio e eu não tinha nada. E você, não lembro se era o dele ou do da Claudinha, algum trabalho assim, acho que era o dele, que você cedeu toda a parte para a gente fazer as análises de oxigênio. Inclusive levar para o meu laboratório, fazer algumas análises lá e tal, não sei o que lá. Você deu tudo, material, eu não tinha nada, eu tinha o quê? Parede e cadeira, né? Eu estava no começo ainda. Você cedeu. Quando chegou no final, eu fiquei meio constrangido. Eu falei, bom, e agora, né? Eu sei que não é autor, mas de qualquer forma deixa eu perguntar, porque vai que, né? Eu não queria, fui lá e fomos perguntar, né? Professor, você vai, né? Como é que é? Vamos trabalhar junto? Isso depois de feita a pesquisa, né? O senhor quer entrar como autor e tal? Você falou assim, não, eu te emprestei o material. Isso foi uma coisa que eu lembro até hoje, né? E comento às vezes em alguns cursos. Assim. Porque eu não tive participação na autoria do intelectual do trabalho, não planejei, não escolhi o tema, não sei do que se trata. Exato. Né? Essa participação é só técnica, né? Mas hoje então, é assim, né? Se o cara emprestar uma agulha, ele quer entrar como coautor. A nossa área também, não é porque fez uma parte prática, mas hoje em dia não é assim mais, viu? Você não encontra gente que... todo mundo entra no trabalho, por menor que seja a sua participação. Professor, a sua retidão de honestidade, ela era muito comentada por várias pessoas. E foi uma coisa, um legado que você deixou aqui. Quando falava em coisa de honestidade, lembrava sempre do nome do Raul. Né? Esse foi um exemplo que eu convivi, o outro foi do exemplo de quando você me convidou para a gente se candidatar à diretoria. Eu seria o vice, você seria o diretor. E a ideia era o seguinte, nós não queremos, nós estamos disponíveis. Se a comunidade quiser, nós vamos. Se não quiser, nós continuamos fazendo o nosso trabalho. Não vamos fazer campanha. A nossa história está aí, quem conhece, conhece, vota. Foi essa a proposta que você apresentou. Exatamente. Eu falei, com essa proposta eu entro. E nós acabamos perdendo, evidentemente. Mas mesmo assim tivemos um número de votos razoáveis, considerando a nossa proposta. Porque, em geral, as pessoas iam porque elas queriam ganhar. Eu quero ser diretor, eu quero ser, né? E essa é uma proposta que a gente abortava desde o começo. Na época, que mostrava o seu perfil. Eu nunca ambicionei esse cargo, né? Alguns colegas me procuraram, no começo da história, né? Pedindo que me candidatasse à diretoria do Instituto, né? Aí eu encarei isso como uma prestação de serviço, né? Eu não tinha ambição. Sim. Né? Então, eu falei, ó, a melhor cartão de visita que eu posso dar é meu currículo, enfim, as minhas realizações anteriores, né? O resto é promessa. O resto é promessa. Né? Aí eu te convidei, nós fomos juntos, e aí eu sei em parte porque nós fomos derrotados. E eu não fui no debate. Sim, nós não fomos no debate. Nós não fomos no debate. E aí, não tem problema. E aí eu não mostrei minha cara. A despeito que distribuí o currículo por todos os departamentos. Visitei todos os departamentos, visitei todas as sessões, etc. Né? Mas não fui no debate. Né? Que eu acho que é perda de tempo, para falar a verdade. Porque você vai discutir isso em umas situações hipotéticas. Né? São hipotéticas. Sendo que você não conhece, não sentou na cadeira, para usar a palavra agora desse mês. Né? Aí foi, eu acho que a única vez que tinha 3 candidatos. Tinha 3 candidatos. Tinha o professor da biofísica, o diretor. Sim, o José Roberto. José Roberto Saglietti. Tinha o professor da educação, o Gilberto, esqueci o sobrenome dele. Né? O Gilberto. Era ele, mas agora que eu lembrei, eu não lembrava que era ele, é verdade. Nós pegamos o 3º lugar. Tá bom. Mas foi um ato. Eu falo, pelo menos nós não fomos omissos. Não fomos omissos, nos dispusemos a trabalhar. E foi um ato importante. Nós fomos dispensados. Porque nós mostramos para o IB que tem um outro jeito de você ocupar cargos administrativos. E eu recebi alguns e-mails de pessoas agradecendo por isso.
entende? Então, coisa assim, né? Serviu para algumas pessoas como exemplo de postura, eu acho que isso foi importante. E partiu do senhor isso daí. Eu acho que, não sei se continua assim, né? Mas fazer campanha, professor universitário, fazer campanha para se eleger por... Sim. Eu acho isso, não vou dizer que é o fim do mundo, mas é quase, né? Eu acho que a melhor forma de conhecer a pessoa é as suas realizações. Falar, vamos fazer campanha? Eu quero fazer pesquisa, eu quero dar aula. Aí eu quero, vamos fazer campanha, eu quero. Agora o resto eu estou aqui à disposição. Não sei se eu acho que é legítimo ter essa ambição. Acho que é legítimo ter essa ambição, né? Mas, enfim, não era a minha. Nunca foi meu projeto de vida. Não fiquei nem um pouco frustrado. Não, também não. Isso foi interessante. E voltando lá para o começo, o professor Benedito, ele foi o elemento essencial ali na montagem do departamento. Ele veio da onde? O professor Benedito, ele era catedrática da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rural. Inclusive, uma vez eu fui lá visitar, né, e ele veio, imagino, a convite, e ele criou a Faculdade de Agronomia, ele foi fundador da Faculdade de Agronomia. Ele? E ele, como ele trabalhava na área de zoologia, eu acho que também ele fundou o departamento de zoologia. Como tinha um curso de biologia, eu acho que você encaixava perfeitamente. Entendi. Ele era engenheiro agrônomo. Tá. Eu não sei da sua formação, não. Tá, mas ele era docente lá e veio para cá. Exato. Entendi. E das suas pesquisas, o que você tem para dizer para a gente? Bom, você fez algumas coisas interessantes, você ficou com a Sociedade de Ecologia, enfim, conta algumas coisas para a gente. Sobre as minhas pesquisas, é o seguinte. A revista. Então, eu fiz um estágio lá com o professor Tunisa, a área Ecologia de Águas Continentais. Né? Chama Limnologia, a nossa ciência. Então, eu fiz o mestrado aqui na represa Mandacaru, Véu da Noiva. Outro dia, o professor Marcos Nogueira me convidou, nós fomos lá, que o prefeito ia dar uma aula sobre o novo projeto não sei se você sabe, da barragem que vai ser construído como uma reserva de água. Então, eu fui lá, e aí eu falei, quando eu vim aqui em 1974, 75, era assim, né? Ele quer construir uma barragem, quer dizer, está nos planos, uma barragem muito grande como reserva de água, porque na crise hídrica o Rio Pardo praticamente secou. Né? E acho que é interessante. Então, o meu mestrado foi feito lá. Na época, né, era uma represa relativamente pequena, mas tudo com barco e remo na mão, né, coletas semanais que quase ninguém fazia durante um ano, né, com alguns alunos para ajudar, né, alguns projetos pequenos. Então, eu fiz mais um diagnóstico da represa que se comporta mais como um rio. Aí, em 1983, essa represa, no fundo, ela rompeu-se. E aí esvaziou-se completamente. Aí eu lembrei no departamento, essa é uma ocasião única para saber o estoque de peixe que tem na represa. Quando cheguei lá não tinha mais nenhum peixe. Acho que a população de Botucatu soube antes de mim, tinha levado tudo. Mas quando eu fui ver lá o fundo, o sedimento, tinha uma população de molusco bivalvo. Uma espécie só. E aí, sem nunca ter trabalhado com molusco, resolvi fazer um levantamento da distribuição espacial desses moluscos. Né? Usando o bom senso, né? Porque não dava para fazer levantamento, né? Não tinha CAPS, os periódicos CAPS como tem hoje em dia. Né? Para receber algum trabalho levava meses. Então, usei o conhecimento que eu tinha. Então, essa foi uma oportunidade grande. Né? E, às vezes, na pesquisa, você tem que
aproveitar as oportunidades que surgem. Sim, Aí uma outra ocasião, acho que um ano depois, a represa da cidade de Piraju também teve um problema aí foi chuva intensa e precisava limpar o local da barragem, aí fecharam a Jurumirim durante um dia e esvaziaram completamente o canal do Rio Paranapanema até a represa da cidade de Piraju. Aí o Ulisses Karamaski, que era docente, que foi docente aí no departamento de zoologia de algum tempo e depois se mudou para o Museu Nacional, que queimou agora recentemente, que foi um desastre. Né? Ele me falou, olha, nessa represa tem molusco lá. Fui lá, fiz a coleta e resultou mais um trabalho de distribuição. Então, às vezes, a gente tem que aproveitar as oportunidades assim para fazer essa pesquisa. Meu doutorado ele foi feito em São Carlos, na represa de São Carlos, do Broa, e em alguns lagos de Minas Gerais, no Rio Doce, que era um projeto grande, que o professor Tunisi era o líder desse e aí participei lá. Aí depois, na pesquisa, quando tive meu doutorado, fiz 1 ou 2 ou 3 trabalhos na represa de Barra Bonita, que é relativamente próximo aqui. Só que o pessoal de São Carlos, o pessoal de Tunisi, a UFSCar, a USP também tinha um projeto lá. Aí eu falei, mas não tem sentido eu fazer aqui. Eu falei, isso é uma duplicação de informações. E eles ainda eram um grupo mais forte que eu sozinho. Eu falei, então não vou me mudar. E aí me mudei, entre aspas, a área de pesquisa para a represa de Jurumirim, que é o Rio Paranapanema, aqui é uns 150 quilômetros. Né? E aí eu fiz um projeto, um auxílio FAPESP, consegui um dinheiro razoável, e aí comecei com alunos e com o técnico fazer um projeto na barragem de Jurumirim. Aí eu resolvi também ver influências dos tributários na represa de Jurumirim. Então nós fizemos umas viagens coletando a amostra de água para ver a qualidade da água. Entendi. Né? Desse primeiro projeto resultou a minha tese de livre docência, que foi defendida em 1990. Né? Então eu trabalhava essencialmente na barragem. Aí, gradativamente, eu fui, porque a represa de Jurumirim é uma represa que tem 400 km², né? Um volume de água gigantesco. Me expandir em outras áreas na represa de Jurumirim, em especial na zona desembocadora do rio Paranapanema, na represa de Jurumirim, na divisa dos municípios de Angatuba e Paranapanema. Então, lá, quando eu fui, 2 orientados fizeram a primeira tese lá, o hoje professor Marcelo Pompeu, né, que fez tese comigo, e agora é professor lá na USP, em São Paulo, e a esposa dele, que também era minha orientada, a Viviane Moschini Carlos, que é professora hoje da Unesp em Sorocaba, né, fizeram a tese lá em 1994. E aí eu fiz alguns trabalhos fora, no Pantanal, ou na Amazônia, mas é muito rápido, né? Muito rápido, sem que eu acho que conhecer ambientes é ótimo, mas para conhecer a fundo, você tem que aumentar a frequência da amostragem e ter continuidade numa escala temporal maior. E aí que eu resolvi fazer os trabalhos somente na zona desembocadora do Paranapanema, lá na divisa dos municípios Angatuba e Paranapanema, que tem o rio e tem lagoas conectadas e desconectadas. Então, é um ambiente interessante. Entendi. E aí eu fiz lá. Né? E você focava mais na água? Na água e as comunidades. Né? As comunidades. Então, como no início era sozinho, né, eu também me arrisquei a orientar em várias comunidades. Né? A parte taxonômica eu sempre falava, vai com fulano resolver seus problemas de identificação de material. Mas a parte ecológica, tudo bem. Então, eu praticamente
orientei em todas as áreas da limnologia, plantas aquáticas, algas, zooplâncton, macroinvertebrados, Tudo que perifíton, era... enfim, zooplâncton eu já falei, enfim, e agora tem um com peixe, né, alguns do peixe que eu herdei quando o falecimento do professor Edmir também, né? Mas essencialmente peixe eu não trabalho, né? Nem bactérias, né? São as duas áreas que eu não O trabalhei. professor Edmir trabalhou com você? Trabalhou comigo nas lagoas, lá fazendo levantamento da ictiofauna, né? Não só lá, mas nos outros tributários também. Ele trabalhava lá no Recanto dos Cambará, que ele falava sempre que ele tinha acho que uma base de apoio, né? E eu também, quando eu resolvi trabalhar nessas lagoas, no início a gente fazia viagem e dormia no hotel, né? E para fazer as determinações imediatas, fazia nos ranchos lá conforme dava. Entendi. Mas aí resolvi construir. Aí construí uma casa lá. Tem uma casa lá que é uma casa laboratório. Sim. Que tem dois quartos, que eu chamo masculino e feminino, sala, cozinha e laboratório. Quer dizer, uma base de apoio. Que isso reduz em muitos custos. Sim, com certeza. Né? Que é o grande problema de estar fora as lagoas. Claro que é uma lagoa aqui ao lado do Instituto, não existe isso aí, então nós temos que viajar. Né? E as viagens custam muito a estadia. Né? Você fez com projeto ou você fez essa casa? Em parte, essa construção foi com projeto de assessoria que a gente tinha e, em parte, projeto dinheiro próprio. Né? Então, esse é investimento. Um investimento. Acaba sendo. Investimento pessoal. Né? Isso aí eu sempre falo, né? O dinheiro que você tem, você faz o que você quer. Né? Tem gente que prefere viajar, ter casa na praia, ou dar uma joia para a esposa. Eu investi na casa lá. E lá eu continuo até hoje. Né? Os orientados fazem todas as teses lá, dou as disciplinas para graduação, a parte prática lá. Entendi. Então é uma base de apoio que foi realmente me ajudou muito, e na verdade disso eu tive essa ideia depois de ter visitado o Nupélia, lá em Maringá, né, que eles têm lá no Rio Paraná, uma base de apoio muito grande. E aí depois de visitar, eu falei, é uma coisa dessa que eu preciso ter, né? Não tão grande quanto lá, mas enfim, que dá para ser mais tranquilo em termos de estadia e trabalho de longa duração. Eu tive orientado que coletava todo dia durante um mês. Se eu tivesse que pagar o hotel, ia ser uma fortuna. Né? Então, acho que isso ajudou muito. E dos alunos que passaram por você, tem alguns que você lembra onde estão? Estão no exterior, estão por aqui? Onde estão? Então, isso que eu já citei. O Marcelo, tem um mapeamento, mais ou menos. Marcelo Pompeu está na USP São Paulo. A Vivian Moschini Carlos está na Unesp Sorocaba. A Daniele Granada está na Unesp Presidente Prudente. A Patrícia Mitsuka está na Universidade Estadual da Bahia, em Guanambi. A Mara Costa está em Barbacena. A Neuci de Lima está em Minas Gerais, em Passos. O João Fulano está na Universidade Federal do Amazonas. Enfim, que eu me lembro agora, né, rapidamente, alguns em universidades privadas. Né, e os mais recentes estão meio esperando uma vaga, que esses 3 últimos anos está difícil. Tá né? difícil. É isso que é a perspectiva para a Fundação, para onde nós vamos com a formação dos nossos recursos humanos. Investimos tempo, dinheiro, né, onde que eles vão se encaixar.
Acho que a universidade vai ter que repensar seus passos. É. Ok, professor. Muitíssimo obrigado. Agradeço muito sua colaboração com a gente. Se tiver alguma coisa que o senhor queira ressaltar, Eu queria deixo à ressaltar mais vontade. uma coisa que eu estava conversando aqui com a professora Adriane, que eu acho que a universidade tem que se abrir mais, né? Sair dos seus muros. Então eu tenho, depois que eu investi lá nas Lagoas, na casa lá, eu tive uma pós-doutorando, que é da Unesp de São José do Rio Preto, né, que eu lembrei. Ela me falou um dia: professor, o senhor está aqui 10 anos fazendo coleta, enfim, trabalhando aqui, conhecendo a ecologia dessas lagoas do rio, mas lá em Angatuba, que é do município, ninguém sabe de sua existência. Isso era verdade. Então, nós tivemos um projeto, eu fui lá conversar com a secretária de Educação, lá, e iniciamos um projeto com as escolas municipais. Primeiramente com visita dos professores, lá nas lagoas, depois com alunos, mostrando os métodos da amostragem de laboratório. E aí, no final desse primeiro ano, eles pediram um projeto, e fizemos esse projeto junto, mas eu mudei de local para ter uma realidade mais próxima. Eu fiz lá no Rio, junto à cidade de Angatuba. Coleta trimestral durante um mês e meio, um ano e meio. E disso resultou um livro, né, que nós divulgamos, que inclusive está no site do IB, né? E continuei esse projeto com escolas estaduais. O ano passado, uma ex-orientada de mestrado divulgou todos os seus dados do mestrado, que era a qualidade da água dos riachos que atravessa a cidade, para todos os alunos de todas as escolas municipais. E a perspectiva foi tão boa que eles me otorgaram o título de cidadão de Angatuba. Esse legal. Ano agora, em fevereiro, parabéns. em uma sessão solene lá na Câmara dos Vereadores. E esse ano eu estou continuando um outro projeto com outra escola lá de Angatuba. Sábado agora eu vou lá com os meninos fazer atividade de trabalho, de laboratório. Então, no meu discurso de agradecimento desse título, eu falei que a qualidade do ensino, particularmente no fundamental, no médio, vai aumentar quando os alunos perceberem o que eles estão aprendendo, qual é a aplicação. Isso significa aumentar o número de aulas práticas, né? E aí eles percebem, eles têm ideia. Você precisa ver que os alunos lá, ontem mesmo tem um aluno lá, manda pelo WhatsApp as dúvidas que ele tem lá do projeto, eu preciso... E precisa responder. Então, eu acho que a gente precisa interagir mais com a comunidade. A universidade estava muito fechada. A universidade tem que interagir. A tendência já está se fazendo, mas eu acho que mais ainda. Mais rápido, né? Mais rápido. E com o próprio setor produtivo, né? Para o setor de empresas, tudo. Aquela coisa da universidade francesa que vem, né, o saber pelo saber que a gente herdou, a gente vai ter que quebrar. Isso vai ser uma coisa que necessariamente está acontecendo. Inclusive, já, essa né? é uma das metas da Unesp, né? Inclusive para captação de recursos, trabalhar mais com a indústria. Exato, sem se vender. A universidade tem que ser forte para trabalhar com a indústria, né? E ter consciência para trabalhar com a população. Enfim, criar não somente importar coisas, criar a nível de universidade e a nível de Brasil, né? Então, acho que é isso que eu acho que a gente deveria investir mais, né? E aí esse projeto foi tão conhecido que agora duas outras cidades já me chamaram lá para fazer projeto. E aí eu estou levando os alunos de pós-graduação para dar palestra lá, né? Porque os alunos não têm perspectiva nenhuma, não sabem nada. E os professores, eu não culpo nada, por isso que o ensino, a qualidade da educação vai ser difícil, porque os professores, a maioria formada em universidade privada, de fim de semana, ou educação à distância, não tem durante sua graduação prática nenhuma. Como é que você vai ensinar, né?
Então, isso eu acho que é importante, esse é o nosso papel, né, de contribuir mais para a qualidade do ensino, não somente na universidade, mas principalmente no fundamental e no médio. Quando se fala muito em melhorar interagir ensino, mais com os professores. Principalmente com os professores, porque quando se fala em melhora de ensino, todo mundo pede dinheiro. Pede dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. É dinheiro. Os professores, você vai no ensino médio fundamental, os professores não sabem. Não sabem, infelizmente. Não é questão de salário, é questão de saber. Né? Então a reforma tem que começar por aí. Pelos professores. Pelos professores. O aluno vai ser consequência. A valorização também, né? Não é a infraestrutura, né? Dando computador que vai... Quem é bom, ensina com dinheiro e sem dinheiro. Exatamente. Então, dá mais experiências. Então, através desses projetinhos, está aqui. Eu sempre falo aos professores, até nesse projeto atual que estou desenvolvendo, meu grande sonho é que daqui 2, 3, 4 anos, vocês continuam. Né? Não precisa fazer uma grande envergadura, faz uma escala menor, mas continuam. Né? Isso vai se multiplicando. Mas o problema todo que eu vejo no ensino é que ela está muito amarrada. Né? Não tem flexibilidade de horário. Né? Os professores no médio e no fundamental são professores que eu chamo de itinerante, porque às 9 horas dá aula aqui, às 10 horas lá. Então é difícil para reorganizar um calendário, para envolver uma excursão de campo, é super complicado. Então, não é só o professor, tem outras facetas a ser traçadas. Bom, era isso que eu queria dizer. Muito bem, muito obrigado, professor. Então, conversamos hoje com o professor Raul Henry, do Departamento de Zoologia do IBB. Muito obrigado.